Oi, 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 pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula e essa semana nós vamos falar um pouco sobre perspectiva renascentista. Olha lá, esse vídeo pode ser que fique um pouco mais longo do que os outros, porque o Renascimento é um movimento muito grande, entenderam? Então, eu tentei resumir o máximo que deu as informações. Até porque o que a gente estuda no fundamental é o básico do Renascimento. Vocês vão ver mais todas as fases que se tem do Renascimento no ensino médio, ok? Que são as 3 fases. Aqui a gente vai dar um basicão aqui, um geral sobre o movimento, beleza? Então, olha lá. O Nascimento de Vênus é uma das obras mais importantes do artista renascentista Sandro Botticelli. Uma das principais características do movimento artístico desenvolvido nesse período é o resgate da cultura da antiguidade clássica. Como se pode ver na imagem ao lado, essa valorização da cultura greco-romana expressou também na retomada de temas da mitologia grega. Então, aqui a gente tem uma obra do Sandro Botticelli, que é O Nascimento da Vênus. Todos nós sabemos que na Idade Média a Igreja Católica ganhou muita força e o Renascimento, assim como o próprio nome já diz, que é o renascimento do ser humano como ser único, individual, pensante, valoriza a cultura greco-romana, então volta todas essas questões artísticas, científicas, filosóficas do período greco-romano, ok? Olha lá, os renascentistas colocavam em primeiro plano a existência humana, ao contrário do que acontecia no período medieval, em que havia uma excessiva preocupação com os valores religiosos. Como a Igreja Católica havia transformado a instituição mais poderosa da Europa, ela controlava tudo o que era produzido e divulgado na sociedade. Então, nós temos aqui o desenvolvimento da arte renascentista. O fortalecimento da burguesia na Europa estimulou a expansão dos ideais renascentistas. Os estudiosos e artistas do Renascimento foram financiados por ricos banqueiros e comerciantes conhecidos como mecenas. Estes financiavam e divulgavam o trabalho dos artistas em troca de reconhecimento social. A beleza das obras de arte gerava um grande prestígio para as cidades, o que levava os mecenas a competirem para contratar os melhores artistas. Então, o que seria aqui? Uma sociedade onde, além do ser humano se ver como centro da própria vida, né, não mais tendo que fazer coisas apenas porque a igreja te impõe, né? Ele percebe que ele é um ser único, pensante, com atitudes individuais que lhe permite ir e vir sem ter que tirar satisfação, sem ter que dar satisfação para ninguém, certo? Então, isso também atribui a autonomia do artista. Os mecenas começam a patrocinar esses artistas e eles começam a receber para fazer essas obras. Então ali a gente ainda tem, tá? Ainda tem muita obra religiosa no período renascentista. Tanto é que a maioria das obras que eu coloquei aqui são religiosas. Mas você consegue ver religião, mitologia e retratos de pessoas normais dentro de um único movimento, certo? Então, essa autonomia que o artista ganha no Renascimento, ela é muito importante porque é uma ruptura com o período religioso. Ele permanece, mas ele não é único, ok? O Renascimento e as suas variadas expressões surgiram em Florença,
mas ao se espalhar para as outras regiões da Europa, adquiriu especificidades de cada local. Apesar da liberdade de criação de cada artista, a arte renascentista apresentava algumas características em comum. Entre elas, pode-se destacar. Então, olha só, eu só vou fazer um parêntese aqui, onde, para a gente ter uma localização histórica, o Renascimento ele nasceu na Itália, né, mais correto em Florença. Ele se data do século do século XIV ao século XV, ok? Então, é um período gigantesco, é muito tempo. É o maior período da história da arte. Então, não tem, assim, uma característica que você bate o olho, pá, é renascentista. Por quê? Eles começam pintando de um jeito e até o final do movimento é um período muito grande, com muitas descobertas matemáticas, químicas, entendeu? Então, aqui eu vou trazer para vocês características que são gerais, porém não são específicas do Renascimento, tá? Se a gente for ver as específicas, vai demorar um pouquinho mais. Então, eu trouxe as básicas. Como eu disse para vocês, é um movimento muito grande, com muitas variáveis no meio do caminho. Ok? Então, a gente começa com o realismo. Os artistas buscavam representar suas criações com o máximo de realidade. Para isso, no centro de suas obras estavam o homem e a natureza. Com o objetivo de se aproximar dessa realidade, eles desenvolveram técnicas que visavam expressar os sentimentos e as emoções humanas. Valorizavam-se muito os prazeres terrenos e a beleza do corpo, o que antes era considerado pecado pela sociedade medieval. Então, aqui de novo, o homem é o centro de tudo e ele faz as coisas conforme ele quer e ele pensa. Ok? Então, o realismo tem muito a ver com o homem. Olha lá. Também temos a técnica da perspectiva, que ela evolui do começo ao fim do Renascimento. Renascimento e perspectiva é praticamente sinônimos, ok? Olha lá, a utilização da perspectiva é uma sensação de profundidade e volume nas telas. Seu emprego foi só possível a partir da utilização de figuras geométricas e estudos matemáticos. Sim, meus amores, temos matemática em artes. Até mesmo as obras de arte foram fruto de incansáveis estudos científicos. Sim, meus amores, temos ciência em arte. Só um pouquinho aqui. Eu fiquei muito empolgada com esse momento porque eu adoro o Renascimento, entendeu? Que as pessoas falam assim: eu posso fazer isso com 5 anos de idade. Pá, Renascimento na cara da pessoa. Olha lá. Aqui nós temos todo um estudo geométrico e matemático atrás dessa pintura. Porém, como eu falei para vocês, aqui a gente é só o básico, a gente vai olhar só a perspectiva. Eu poderia aqui ficar horas e horas falando para vocês sobre essa obra, mas a gente vai ver só a questão da perspectiva. Nós temos aqui, então, duas figuras, né? Maria está tendo a anunciação do anjo, que ela vai ter um bebê Jesus, e aqui a janela, gente. Para a vida para observar isso daqui. Entendeu? Olha ali, a gente tem todo um jardim com um rio passando aqui no meio. Aqui a gente tem a cidade e lá no fundo a gente ainda tem as colinas ali para a gente poder observar. É muito rico de detalhe, muito rico essa perspectiva renascentista. Lógico que aqui já está no final do Renascimento, onde eles já estão pintando e bordando, entendeu? Depois a gente tem aqui a cultura greco-romana.
Os renascentistas admiravam a relação dos gregos e romanos com os sentimentos humanos e a natureza. Para eles, tudo o que foi criado por essas duas grandes civilizações da antiguidade clássica foi perdido durante a Idade Média, devido aos dogmas religiosos, certo? Então volta toda a valorização do corpo humano, questão física, anatômica, que mais? A beleza da curva, entendeu? Então, assim, o nu, tá? Como a gente pode ver aqui, o Davi, ele tem 5 metros de altura, ele é gigante, entendeu? Toda a anatomia da questão do greco-romano, até o próprio mármore que volta a ser utilizado. Então, tudo, gente, tudo, como eu disse para vocês, cultura, filosofia, tudo que tem lá do greco-romano volta para o Renascimento, ok? Que é esse período super diferente, é o momento moderno da Idade Média, ok? Termina o período medieval e começa a Idade Moderna no Renascimento, mesmo sendo por volta do século 13 e 14, ok? Continuando, nós temos então aqui as perspectivas. Então, nós vimos aqui quais são as características básicas do Renascimento: realismo, técnica de perspectiva, valorização do greco-romano. Agora nós vamos ver os tipos de perspectivas. Nós temos a perspectiva linear, que é o ponto de fuga com a linha do horizonte, que a gente já viu isso várias vezes. Eu não vou ficar aqui repetindo novamente esse mesmo ponto. Ok? Perspectiva todo mundo sabe, que são as linhas paralelas que se juntam em um único foco, que é onde a gente bate o nosso olho, é a linha do horizonte. Ok? Então, aqui é a perspectiva tranquilona, basicona. Depois a gente tem a perspectiva atmosférica. O que é essa perspectiva atmosférica? É uma técnica de pintura onde você vai deixando as coisas mais nebulosas. Como eu trouxe aqui para vocês nessa foto, tá? Isso aqui é uma foto de montanhas. A primeira montanha que a gente tem aqui, ela tá bem nítida, bem forte, um preto e branco bem forte, bem nítido. Conforme ele vai passando até chegar lá no último, ele é quase invisível, tá vendo? Você vê uma parte dele aqui, mas para cá você já não vê mais. Estão vendo? Então, até chegar aqui, você vai tendo uma neblina que vai aumentando. Então, se você for pintar, é só você ir colocando mais branco na sua pigmentação e fazendo uma sobreposta à outra, que você consegue essa perspectiva atmosférica. Ela é muito bacana. Eu trouxe aqui uma representação para vocês, ó. Estão vendo aqui? Aqui, essa é uma pintura do Rafael Sanzio, onde nós temos aqui, ó, no fundo, a gente tem toda essa questão de natureza aqui no primeiro plano, segundo plano e terceiro, nós temos aqui a cidade, e lá no fundo a gente tem uma montanha aqui e uma outra aqui, ó, que eu vou tirar a bolinha para vocês observarem, mas ela fica bem aqui onde está. Estão vendo? Ela é bem nebulosa, quase não dá para ver. Mas essa, então, é a perspectiva atmosférica, onde você vai e o olho alcança até onde consegue, ok? Dá muita sensação de profundidade essa técnica. Nós temos a questão da falsa perspectiva. O que seria isso? Esse quadro, ele é conhecido como falsa perspectiva. Por quê? Você observa ele tem perspectiva, correto? Né? Você olha, você vê
que a pessoa que pintou, né, o homem que pintou, não é um artista conhecido, tá, gente? Mas ele pintou e ele consegue manejar aí das perspectivas. Porém, só que não, porque ele usa todas as perspectivas de forma contrária. Vamos analisar algumas aqui. Primeiro, vamos lá. Olha lá. O homem com a linha da vara de pesca no primeiro plano passa além do homem que está à sua frente. Então, nós temos aqui o camarada que está pescando. A linha dele é essa que chega lá no outro que está lá no fundo. Entenderam? Então, isso daqui, numa perspectiva, seria impossível de acontecer. A flâmula está ancorada em 2 edifícios, um à frente do outro por meio de vigas que não apresentam nenhuma diferença de profundidade. Olha lá, então aqui nós temos a flâmula, tá? Ela tá presa nesse daqui e tá presa nesse. Só que um tá à frente do outro, estão vendo? Também não teria como acontecer uma coisa dessa. Já engatilho aqui que a flâmula também está no primeiro plano, porém as árvores que estão lá no terceiro plano sobrepõem a flâmula, que também seria impossível. Pego aqui de novo. A gente sabe que tudo que está mais perto é maior e tudo que está mais longe é menor. Aqui, essa árvore teria que estar mais longe do que essa. Porém, ao invés delas serem do maior para o menor, elas são ao contrário. Ok? Outra coisa aqui, o corvo. Olha o tamanho do corvo em relação a essa árvore. Também não teria como existir isso. De novo aqui, nós temos aqui essas ovelhas. A mesma situação das árvores, ao invés das que estão mais longe serem maiores do que as que estão mais perto, as que estão mais perto são menores que as que estão mais longe. Também não deveria acontecer isso daqui. O cisne, que é quase do tamanho do homem que está dentro do barco, só que os dois estão um ao lado do outro. A mulher que está aqui nessa janela, que faz parte quase aqui do primeiro plano, acende o cachimbo do carinha que está aqui, quase não, está no último plano, entendeu? Então, aqui faz uma ligação do primeiro ao último plano, que seria uma coisa impossível. Outra coisa também, os dois estão do mesmo tamanho, tá? Também não seria uma coisa muito provável para a gente ter como perspectiva. Então, o que seria essa falsa perspectiva? Ela termina planos, olha só. Então, ela começa essa calçada aqui, que termina aqui, que vem com a ponte, que vem com a outra, como se fosse uma elevação de solo, que termina com uma outra elevação de solo. Então, esse vai e vem de linha auxiliar dá essa impressão de perspectiva. Porém, nós não temos quase nada relacionado com perspectiva aqui nessa imagem. Ok? Muito bacana, né? Adoro. Olha lá. E nós temos também a ausência da perspectiva, que é quando a ilusão de profundidade não existe. A perspectiva, ela dá a noção de tridimensionalidade, de profundidade. E a falta de perspectiva é quando você tem apenas um plano. Então você vê as coisas retas, uma coisa sobreposta à outra, tá tudo grudado, tudo junto. O que eu trouxe aqui? Uma Pietà do Michelangelo, também renascentista, e uma do El Rego. As duas são Pietà, as duas são a mesma coisa. Porém, a primeira com
perspectiva perfeitíssima e a segunda sem perspectiva. Ok? Então, pessoal, termino aqui a nossa aula. Ela foi mais compridinha, deu aí, 20 minutos eu aqui falando para vocês. A nossa atividade também é sobre conteúdo, bem tranquilo, 3 perguntinhas, bem fácil de responder. Quem assistiu o vídeo consegue com certeza fazer, ok? E semana que vem a gente se vê para mais uma videoaula, ok? Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.